Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Queremos engrandecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado nessa tarde de estarmos na presença dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Queríamos neste momento estarmos orando para que o Senhor venha tomar frente de tudo e tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em cuja presença nós estamos e nos encontramos. Queremos te pedir, ó Pai, uma bênção toda especial sobre a live desta tarde. Que o Senhor venha neste momento, Pai, despertar o teu povo para estarem conectados conosco, para juntos engrandecermos e louvarmos o teu santo nome. Dai-nos uma tarde abençoada na tua presença. Opera de maneira especial, porque tanto querer como efetuar é do Senhor, segundo a sua boa vontade. Sejam bem-vindos, queridos, nosso querido presbítero Edson ali, de 4 Barras, Paraná, nosso copastor da IPFN de 4 Barras, Paraná. Um grande abraço para sua esposa, para toda a sua família. A irmã Adriana Cury, ali de São Paulo. Conheci ela ano passado ali em Santa Catarina, Criciúma. Irmã Juliette Silva, seja bem-vinda. A irmã Zélia, seja bem-vinda. A Leiliane aqui da sede, seja bem-vinda. Os amados já podem ir convidando outras pessoas para estarem conectados conosco. Nosso amigo pastor André ali de Maceió, Alagoas. André é um grande amigo nosso. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Os irmãos já podem ir convidando outras pessoas. Enquanto os irmãos estão chegando, se conectando, nós vamos ouvir um hino abençoado aqui com a cantora Jerusa Barros. Madeci Salomão, seja bem-vinda. Aleluia. Que nessa tarde Deus venha fazer maravilhas. Que nessa tarde o Senhor venha nos avivar, nos fortalecer, nos encher do Espírito Santo, da presença abrasadora de Deus. Marinalva, seja bem-vinda. Oh, glória! Eu quero ver a tua igreja avivada, meu Deus. Sim, meu Pai. Renova os nossos dias como dantes. Aviva, ó Senhor, a tua obra e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Eu quero ver almas sedentas de joelhos ao Rei se entregar. Salva, Jesus. Salva e liberta. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o nosso Deus. Rebeca Gomes, seja bem-vinda. Vânia Maria, ali de Laranjeira, Sergipe, da Igreja Comunidade Fogo Restaurador, com o apóstolo Jamison e a bispa Jane, seja bem-vinda. A terra se me desfalece, o Líbano se
se murcha, Saron se torna como um deserto. Glória a Deus. Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. A terra hoje está assim, perdendo sua essência. A terra está, como diz Isaías 33. Glória a Deus. O amor está se esfriando. Esse hino tem tudo a ver com o fechamento daquela mensagem que iniciamos há alguns domingos atrás, Cinzas de um Avivamento. Hoje é a parte 4 e estaremos fechando essa mensagem, crendo em um grande avivamento. Glória a Deus. Restaura a tua casa, Senhor. Restaura a tua igreja. Amém, irmã Diene. Receba esse abraço da Suíça. Também receba um abraço aí. E eu mando um abraço para toda a Suíça alemã. Deus te abençoe, irmã Diene. Seja bem-vindo, diácono Jefferson. Diácono Jefferson aqui da sede, Maria Clara. Glória a Deus. Oh, glória. Quantos querem ver um avivamento? Eu vou escolher aqui um fundo musical para entrarmos na palavra do Eterno. Pastora Ana Jacó, Suíça francesa, Neuchâtel. Seja bem-vinda, minha querida. Bienvenue em live. Oh, glória. Jacinta pra lá, radara, rasté, me andarai. A presença de Deus. Já sinta a presença do Eterno neste lugar. Glória a Deus. Ó Espírito Santo, seja bem-vindo em nossas vidas. Visita cada vida que está conectada nesta tarde, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo unção, poder, trazendo a manifestação do falar em outras línguas, trazendo, Pai, a manifestação do Teu poder para curar, para renovar, para libertar, para transformar, para salvar aqueles que ainda não Te conhecem. Que seja uma tarde, Pai, onde as pessoas tenham sinais da Tua presença, sinais da operação do Teu Espírito. Deus, queremos, Pai, ter mais e mais intimidade e comunhão com o Senhor, experiências com o Teu Santo Espírito. Queridos, eu estou sempre, antes da mensagem, passando a nossa estratégia para alcançarmos mais ouvintes, mais pessoas, mais vidas. Você compartilha a live. Você pode estar compartilhando agora, no momento que ela está sendo transmitida, e marcar pessoas do seu Facebook. É mais uma estratégia de nós alcançarmos vida. Então, a partir desse momento, vocês têm a liberdade de compartilhar e de marcar pessoas. Hoje nós vamos encerrar aquela grande mensagem, Cinzas de um Avivamento. Domingo passado nós fomos interpelados pelo Espírito de Deus a fazer uma introdução das lives das terça-feira, que vai ser sobre psicologia dentro da Bíblia. Nós demos uma introdução domingo passado, onde trouxemos uma mensagem e ouvimos o testemunho da pastora Fátima, que foi curada de depressão, síndrome do pânico. E terça-feira agora nós inicia essa sequência de cura interior. Vai ser uma benção, às terça-feira, às 20 horas da noite.
E hoje nós vamos encerrar a mensagem Cinzas de um Avivamento, para a glória de Deus. Então nós ficamos em 2 Timóteo 3. Eu vou estar lendo essa palavra. 2 Timóteo 3 foi um prenúncio do Espírito Santo através do apóstolo Paulo acerca dos últimos dias. E aqui a gente vê nesse texto as cinzas de um avivamento. Mas a nossa esperança é que debaixo das cinzas ainda tem brasa acesa. O Senhor vai soprar a cinza, as brasas vão ficar em evidência e a fogueira vai voltar a arder, porque Deus tem um avivamento antes do arrebatamento. Amém? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esses tempos trabalhosos é em relação à obra de Deus, em relação a igrejas. E nós nunca tivemos tempos tão trabalhosos como os tempos em que nós estamos vivendo nesse século 21, onde a igreja ficou fraca espiritualmente, onde muitos perderam a essência do cristianismo, a essência do que é estar com Cristo, e as igrejas em geral sofreram um baque, mas sempre Deus guardando o remanescente dele e aqueles que perseveraram. Então aqui nós vamos ver um quadro desses tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo fala pelo Espírito de Deus dizendo: porque haverá homens amantes de si mesmo. Esses homens amantes de si mesmo, tanto é dentro do meio cristão como fora do meio cristão. No meio cristão são aqueles pregadores, profetas, pastores que não pensam no povo, não pensam no rebanho, mas só pensam em si próprio, fazem a obra por interesse próprio, e por entrar o interesse próprio, nem eles mesmos têm cuidado com a doutrina e nem com a vida espiritual deles, e às vezes dando a ver o seu mau testemunho, prejudica até aqueles que o seguia por causa de uma palavra que era pregada, de um ensinamento que era dado, mas porém não havia ali uma fortaleza para os fiéis através do testemunho de vida, porque eram homens amantes de si mesmo, estava pensando na fama deles, no bolso deles, até mesmo no sucesso terreno deles, aonde a obra de Deus ela é feita primeiramente para glorificar a Cristo. Deus exalta o homem que é usado por ele, exalta, mas o principal motivo de Deus usar um homem ou uma mulher é glorificar o nome dele. É para que ele seja revelado às pessoas, para que ele seja manifestado à igreja, porque a igreja já teve a revelação de Cristo, mas precisa da manifestação de Cristo. Paulo disse que a manifestação do poder de Cristo se manifestava na fraqueza dele. Então o crente, ele precisa da manifestação do poder de Cristo para que ele seja fortalecido na fé, na esperança, no amor, para que ele seja a cada dia fiel ao Senhor. Porque se não for a graça de Deus operando em nossos corações através da manifestação do poder de Deus, a gente cede às tentações, a gente cede ao pecado, a gente olha para o mundo e quer viver igual ao mundo. Mas é o poder de Deus em nossas vidas que faz com que a gente siga a Cristo, renuncie por amor a Cristo e seja transformado, renuncie a si mesmo e leve sua cruz de cada dia por amor a Cristo. Mas aqui está os amantes de si mesmo no meio do povo cristão, que são aqueles que não olharam para Cristo, mas olharam para o seu ego, para o seu orgulho, para o seu sentimento carnal, ou seja, amaram a si mesmo, ou seja, a sua natureza pecaminosa ficou em primeiro lugar. E fora da igreja são aqueles homens que querem ser os senhores do mundo, os dominadores, aqueles que estão por detrás da política, por detrás das religiões, por detrás de tudo que se passa no mundo.
eles só pensam em si mesmo e provocam guerras e pandemias e tantas coisas por detrás, porque estão pensando neles, e o resto é apenas uma massa. Quem morrer, morreu. E a gente já teve vários exemplos disso através de guerras que foram provocadas, planejadas, principalmente na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e já vimos tantas pandemias passadas, né, através dos históricos do início do ano 1900, como histórico da Primeira Guerra Mundial, o histórico da Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola, que matava a pessoa apenas em um dia e não tinha cura. Então, as pandemias, as guerras sempre existiram, e existem pessoas que, por incrível que pareça, controlam essas situações. E a gente sabe biblicamente que é o espírito do anticristo. A gente vê aqui os romanos queriam dominar o mundo, e a gente via Nero como um tipo de anticristo, porque naquela época João disse: filhinhos, é já a última hora, e muitos anticristos, que são esses satanistas, esses dominadores, estão no meio de vós. Então tem muitas pessoas já com o espírito do anticristo, de querer dominar, de querer estar no controle do mundo, que é justamente a síndrome de Satanás. Satanás queria sentar acima das estrelas de Deus e colocar o trono dele. Aí ele perdeu o seu lugar nos céus e agora quer o lugar dele na terra. E isso ele vai manifestar através do anticristo na grande tribulação, como nós aprendemos na sequência escatológica. Mas a gente vê em Nero também o espírito do anticristo. Tem até na nova era um símbolo que é como se fosse uma cruz de cabeça para baixo, só que é como se fosse um pé de galinha. E aquele símbolo chama a cruz de Nero. São tudo simbologias satânicas para desfazer do sacrifício de Cristo, para desfazer de toda a revelação oriunda da cruz de Cristo. Então a gente vê que existe uma simbologia satânica nos selos, nos símbolos da nova era. E esses senhores do mundo, eles são esses homens aqui, amantes de si mesmo. Esses são os fora do meio cristão, porque tem também aqueles que são do meio cristão, que são os falsos mestres, são os falsos profetas, são aqueles do povo que não é trigo, mas é joio. Eu não estou falando de uma pessoa que dá trabalho para se libertar, não. Estou falando de pessoas que estão em nosso meio, mas são apóstatas, já negaram a fé há muito tempo e estão de engano no nosso meio, porque a palavra do Senhor diz que é necessário que o trigo e o joio cresçam juntos. É bíblico. Então a gente vê essa palavra se cumprindo literalmente. Esses homens são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, ou seja, eles blasfemam contra a verdade de Cristo, desobedientes a pais e mães. Ou seja, uma pessoa que é desobediente ao pai e à mãe, ele vai ser desobediente à liderança, seja eclesiástica, seja de chefia de trabalho, seja na faculdade. Ele vai ser desobediente a qualquer tipo de liderança. Eles são insubordinados. Não se subordina a nenhuma ordem, a nenhum conceito, a nada. Ingratos, profanos, ou seja, eles profanam a verdade de Cristo, profanam a palavra do Senhor. Sem afeto natural. É interessante que essa palavra aqui, sem afeto natural, se enquadra a esses homens que são satanistas. Eles são endemoniados, eles não têm afeto natural. Se for para fazer um sacrifício com criança, eles vão e fazem um sacrifício com criança. Se for
para fazer uma maldade com alguém que talvez esteja em rebeldia com a seita deles, for para matar, mata, executar, executa, uma sentença de morte, né? Eles não têm afeto natural. Interessante que no meio da psiquiatria entra o psicopata, porque o psicopata ele vive socialmente como uma pessoa qualquer. Ele pensa, ele é sociável, ele sabe expressar carinho, gesto, só que na hora dele fazer uma maldade, ele não tem sentimento para matar, para agredir, para estuprar, para fazer qualquer tipo de coisa. Realmente é como está aqui na palavra, né? Falando sobre os tempos trabalhosos, sem afeto natural. E tudo isso que a gente vê nesses últimos dias são cinzas de um avivamento. Porque foram pessoas que muitas das vezes tiveram uma experiência com Cristo, mas se apostataram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então eles são sem afeto natural, irreconciliáveis, ou seja, o apóstata ele não se reconcilia com Cristo. Por quê? O que é apostasia? É você se desviar e voltar para Jesus? Não. Isso aí não é apostasia, isso aí é fraqueza. Isso aí acontece com os fracos, como aconteceu com o filho pródigo. Mas dentro dele ele reconhece o Pai e na hora certa ele retorna para a presença do Pai em obediência, em santificação, em comunhão, em entrega. Entendeu? Irreconciliáveis é para os apóstatas. O apóstata é aquele que rejeitou o Evangelho e desfez do Evangelho. E não tem Espírito Santo para trazer uma palavra cristocêntrica para ele. Não tem Espírito Santo para usar uma pessoa em profecia para despertá-lo. Não tem Espírito Santo para trazer uma mensagem que venha confrontá-lo e produzir nele o arrependimento. Então esse é o apóstata. Ele apagou o Espírito. Por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo: não extingais o Espírito, ou seja, o Espírito Santo. O que é extingar? Extingar é apagar. Não extingais o Espírito, ou seja, não apague o Espírito. É uma pessoa que apagou o Espírito Santo da vida dele, porque se é o Espírito Santo que testifica que Jesus Cristo é o Senhor, se é o Espírito Santo que traz a revelação da palavra, então se eu rejeito o Espírito Santo, como é que eu vou ter a revelação da palavra, o despertamento, o avivamento? Nunca eu vou ter. Então o apóstata, ele apaga o Espírito Santo da vida dele. E além dele rejeitar o Espírito Santo, ele ainda fala mal contra a palavra, que é a espada do Espírito Santo. Fala mal contra a igreja, que são os filhos de Deus. Fala mal contra Cristo, que foi aquele que morreu para nos salvar. E blasfemam. Aí a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Agora, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque se eu rejeitei o Espírito Santo e blasfemei das verdades dele, então ele não vai ter como me convencer. E sem a ajuda do Espírito Santo para eu ser convencido e entrar em um êxtase de arrependimento, conscientização espiritual, eu nunca vou ser salvo. Então, quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, porque sem o Espírito Santo jamais vamos ser convencidos do nosso pecado e receber o perdão de Cristo. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então esses são os irreconciliáveis. São aqueles que caíram da fé e não vão se levantar mais. São os apóstatas. Entendeu, queridos? E é esse povo que o diabo usa para enganar com falsas doutrinas. É esse povo que o diabo usa para fundar igrejas e denominar-se como igreja cristã. E daqui a pouco o povo diz: ali é uma igreja de crente, mas aqueles crentes dali, aquele pastor dali, ele faz umas coisas que é diferente. Por quê?
porque vão pregar liberalidade, vão pregar apoiando o pecado, vão pregar apoiando o mudanismo. Então é a partir dos apóstatas que vêm as falsas igrejas. E é através deles que muitos fiéis podem se corromper. Porque esse povo ainda tem com eles os demônios para imitar línguas estranhas, para imitar o dom de profecia, para imitar curas e maravilhas. Porque a Bíblia fala que o espírito do anticristo opera prodígios e sinais de mentira. É assim que a Bíblia fala. E é quando a Bíblia diz que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Mas Jesus Cristo também disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. E quando disserem, olha, o Cristo está ali, o Cristo está acolá, ele falou que não vá. Então a gente vê verdadeiramente muitos falsos profetas, falsos mestres, mas aquele fiel que tiver comunhão com o Espírito Santo, que estiver firme na rocha, que estiver firme com Cristo, ele não vai ser enganado. Por quê? Porque o Espírito da verdade vai comunicar para ele o que é verdadeiro, o que é puro, o que é santo, o que é de Deus, o que vem da palavra de Deus. Porque o mesmo Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nessa tarde você está ouvindo Cinzas de um Avivamento, parte 4. Vá compartilhando e vá conectando outras pessoas, porque o Senhor ele quer nos ensinar e nos transportar para um grande avivamento. Então, além dos homens amantes de si mesmos serem irreconciliáveis, eles são caluniadores, incontinentes, ou seja, esses lobos, como a Bíblia fala, são lobos devoradores. A Bíblia chama de lobo devoradores. Por quê? Porque são incontinentes, eles nunca estão satisfeitos. Eles sempre querem comer a gordura das ovelhas, tirar a lã das ovelhas, estão sempre ali roubando, mentindo, usurpando. São incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Mais uma vez, a gente vimos sem afeto natural e agora sem amor para com os bons. Mais uma vez aqui enquadra essas pessoas que são cheias de demônios, que não têm sentimentos. Porque, queridos, o demônio, ele rouba da pessoa a humanidade, ele rouba da pessoa o amor de Deus, ele deixa a pessoa sem sentimentos. Por isso que muitos são taxados de psicopata, porque o psicopata ele pensa, ele raciocina, ele socializa, porém o psicopata não tem sentimentos. É tanto que quando uma pessoa é psicopata, diz que na infância a criança pega um gato, mata e acha bonito, e ainda despedaça o gato todinho, e a criança faz aquilo porque já tem ali a influência de um demônio e já a psicopatia, que deixa a criança sem emoção. Aí quando cresce vira um psicopata. Então tudo isso é o trabalhar do inimigo. Por isso que Cristo é o amor. Jesus Cristo, ele veio trazer o amor de Deus. E o amor é o vínculo da perfeição. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então aí está a marca de uma pessoa que é apóstata, que negou a fé de forma crucial. Eles não têm amor para com os bons. Traidores, obstinados, ou seja, coração endurecido, orgulhosos. Todo mundo sabe que o orgulho é a síndrome de Lúcifer.
A soberba e o orgulho são a síndrome de Lúcifer. Mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Ou seja, eles são mais íntimos da sua prostituição, que é um deleite carnal, mais íntimo do adultério, que é um deleite carnal, mais íntimo do roubo, da mentira, que é um deleite carnal. Então eles são amigos dos seus próprios deleites. Por isso que o texto diz que virão tempos trabalhosos e haverá homens amantes de si mesmo. Porque o homem que é amante de si mesmo, ele é o quê? Amigo dos seus próprios deleites. E a Bíblia ensina nós nos deleitarmos em quem? No Senhor. Deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Porque tudo que vem do Senhor é bom, é puro. Agora, os deleites do homem caído, da natureza pecaminosa, são tudo deleites pecaminosos, voltado para o pecado, voltado para a maldade. Então esses homens aqui que são as cinzas de um avivamento, isso aqui. Nós estamos vivendo isso. Muitas pessoas que se apostataram da fé, pessoas que pregavam a verdade e agora abriu a igreja para homossexualismo, para lesbianismo, pessoas que pregavam a verdade e agora estão pregando heresia, mentira, entendeu? Está fazendo o evangelho um comércio geral. Pessoas que pregavam salvação agora só prega só benção terrena, benção terrena, benção terrena. Então a gente vê que isso aí são cinzas de um avivamento. Agora Paulo diz assim aqui ainda, é o nosso texto, irmãos, 2 Timóteo 3, dessa tarde. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. E o falso profeta, o falso crente, aquele que se introduz em nosso meio como cristão, sendo ele ou um apóstata ou um próprio satanista que está ali se fingindo de crente, eles têm aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Porque essas pessoas que têm o espírito de engano, esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos crentes, ele vem com aparência de piedade. É como o Senhor Jesus falou, vem com pele de cordeiros, mas são lobos devoradores. O Senhor Jesus Cristo, em vários sermões, ele sempre advertia o seu povo, os seus discípulos, da astúcia dos falsos profetas. Ele contou parábolas sobre o joio e o trigo, as ovelhas, os bode, as virgens prudentes, as virgens loucas, os que entravam pela porta estreita, os que entram pela porta larga. Ele sempre deixou que no meio dos seguidores haveria dois partidos, daqueles que estão no Senhor e daqueles que apenas dizem Senhor, Senhor. Por isso que ele disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque naquele dia muitos dirão, eu expulsei demônio no teu nome, curei, profetizei. E ele vai dizer, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, com cara de aparência, mas negando a eficácia dela. Porque eu não vos conheço. Então a gente vê verdadeiramente que esses falsos crentes, eles têm a aparência de piedade, mas nega a eficácia da piedade. Aí Paulo diz, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias. O que é nécia? Loucas, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. E é verdade, esses falsos crentes, pregador, profeta que é falso, eles observam essas mulheres loucas, nécias, mulheres que estão na igreja, mas está ali perturbada, atribulada, está atrás de coisas que venham a satisfazer a elas mesmas. Aí é essas pessoas que eles atacam. E atacam como?
entregando profecias daquilo que elas querem ouvir, se aproximando delas, falando coisas que venham satisfazer a alma delas. E Paulo diz que elas estão carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências. E eu já vi isso acontecer várias vezes. Muitas irmãs que não têm firmeza com Cristo, mulheres que não têm firmeza com Cristo, sempre caindo na lábia de falsos profetas, porque eles examinam bem o rebanho e eles sabem aonde atacar. E isso estava acontecendo na época do apóstolo Paulo, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, pessoas que vivem em seminário, vivem em culto, aprendem sempre, mas essas pessoas elas não chegam ao conhecimento da verdade. E eu já conheci pessoas que faz curso. Aqui em Brasília tem curso para tudo. Curso da mulher única, curso da mulher de Deus, curso de casamento cristão, de tudo. Né? E faz curso, e faz seminário, e não sei o que, e sobe e desce. Mas na hora que vem um falso profeta, por serem nécias, cai. Por quê? Porque aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque estão querendo viver o poder de Deus, a bênção de Deus, mas sem renunciar. Aí, tem uma pessoa que tá dando um curso espetacular. Meu irmão, se Cristo, que é espetacular, não te mudou, não trouxe novidade de vida, no sentido de você deixar a velha vida do pecado e viver o novo de Cristo, então não vai ter mais curso espetacular, nem nada que venha lhe mudar. Porque se aquele que pode te mudar não mudou, é porque você não quer mudança. Cristo só faz quando a gente quer. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas tem que ouvir ele bater na porta. Ouvir a mensagem e aceitar a mensagem. Ouvir a palavra e aceitar a palavra. Ouvir o evangelho e aceitar o evangelho. Porque não existe atalhos, não existe jeitinho, não existe jeitinho brasileiro, não existe nenhum tipo de maracutaia para você entrar na presença de Cristo e entrar no céu. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E como Janes e Jambres, agora eu cheguei onde eu queria chegar nessa tarde, resistiram a Moisés. Quem era Janes e Jambres? Janes e Jambres eram os mágicos de Faraó. Eu já vi alguns teólogos dizer que os mágicos de Faraó faziam truque. Truque é em circo. Os mágicos de Faraó mexiam com magia, porque Deus manifestou o poder dele na vida de Moisés para transformar vara em serpente. Porque Deus manifestou o poder dele na vida de Moisés para transformar água em sangue. Porque no Egito tinha alta magia, e os mágicos de Faraó não era mágico de circo, de truque, era mágico de magia, de fazer magia, de invocar o poder das trevas, de invocar o poder dos demônios, como muitos satanistas fazem nos dias de hoje. E Janes e Jambre, mesmo vendo o poder de Deus na vida de Moisés, resistiram a Moisés. Bem assim são os mágicos de Faraó do século 21, os satanistas do século 21. Eles veem o poder de Cristo dentro da igreja, mas eles resistem e fazem uma obra de imitação, faz uma obra de engano para poder combater contra a obra do Espírito Santo.
Então, nesses últimos dias, a gente vê o espírito de Janes e Jambre, que são os mágicos de Faraó, os mágicos do Egito, que são justamente a alta magia e o encantamento através de bruxos, de satanistas, de falsos profetas, que se introduzem dentro da igreja para lutar contra a ação do Espírito Santo, enfraquecer muitos cristãos, muitas lideranças, muitas igrejas. Por isso que tem muitos cristãos, muitas igrejas recebendo ataque espiritual. Porque assim como Janes e Jambre resistiram a Moisés, esses falsos doutores, esses falsos profetas, eles também tentam resistir à verdade e o poder de Cristo. Glória a Deus. Pastor André está falando aqui, que é o nosso vice-presidente. Há pessoas que não querem mudar e aceitar a verdade. E ainda diz que os que falam estão julgando. Não é julgamento, é eles que não querem mudar a verdade. Porque quando a gente prega a palavra, não é nós que está julgando, é a palavra que está julgando. E a própria Bíblia diz que é a palavra que julga. Então quando eu estou pregando a verdade, não é porque eu estou julgando ninguém. E ultimamente, em muitas igrejas estava acontecendo isso. Inclusive na nossa, da gente pregar a palavra e alguém ficar, pastor, está com indireta comigo. Não, o Espírito Santo que está falando, e quem tem ouvido, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito, e não os pastores e pregadores de Deus, mas o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Glória a Deus. Então nós temos que ter cuidado, queridos, para não resistir à verdade. Quando rejeitamos uma pregação que vem do Espírito Santo, estamos rejeitando a Deus. Quando rejeitamos uma mensagem que vem do Espírito de Cristo, estamos rejeitando a Cristo. E quando a gente rejeita a Cristo, nós tira da nossa vida o Espírito Santo e entra o demônio. Por isso que teve muitos cristãos que caíram endemoniados, cristãos que falavam línguas, tinham dons espirituais, o Espírito Santo habitava neles. Por quê? Porque começaram a endurecer o coração, rejeitaram as coisas que vinham do Espírito. E quando eu rejeito as coisas do Espírito, eu estou rejeitando o próprio Espírito. Aí é onde entra um demônio, o espírito de engano. Assim também estes resistiram à verdade. Janes e Jambres resistiram à verdade, porque Moisés chegou para Faraó e disse para o Egito todo ouvir: o eu sou me enviou a vós. Aí os israelitas perguntaram: quem é o eu sou? Aí Moisés já fala agora para os israelitas: o eu sou, ele falou para mim, eu sou quem eu sou. Aleluia. Alá mandará baixubiné, redequinácia, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Eu leio muitos livros, né, de ex-satanistas, de escritores de libertação e batalha espiritual. Eu também ouço muitos vídeos. E a mente do satanista, né, desses que servem as trevas, é interessante mesmo. O entendimento deles é corrupto. A Bíblia diz que esses homens são corruptos de entendimento. Então você vê que essa raiz de satanismo, de ciência do mal, veio da onde? Do Egito. Lá do Egito. Essa ciência do mal, essa raiz de ocultismo, essa raiz de satanismo, de astrologia, de adivinhações, de receber prenúncios de deuses estranhos que são principados, são demônios. Veio lá do Egito antigo. No Egito tinha a escola de mistérios. Aí Paulo aqui traz uma referência aos mágicos de Faraó e aos homens corruptos, irreconciliáveis e apóstatas dos últimos dias. Ele diz que eles são corruptos de entendimento. É verdade, porque esses dias eu estou assistindo com a minha esposa no canal History, os astronautas
do passado, né? Falando sobre alienígenas. E eles querem falar que a experiência dos egípcios, né? Desse povo do passado, experiências até da NASA mesmo, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, depois, antes da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, depois, experiências estranhas, e eles querem dizer que são experiências com alienígenas. E a gente sabe que não são alienígenas, são principados. Não é essas hostes espirituais da maldade que se manifesta numa prostituta, num bêbado, num orgulhoso, numa pessoa ruim. Não, principados são demônios fortes, demônios de alto patentes que ficam nos ares e às vezes não podem ser vistos por homens, a não ser quando esses homens recebem a revelação dos demônios, que são as hostes que estão na terra, como aquelas hostes que se manifestaram no Gadareno, que foi uma legião. E esses demônios fornecem conhecimento de como abrir um portal para um principado se apresentar para eles, seja no meio de um círculo de Salomão, símbolo Salomão, seja no meio de um ritual macabro, né, para eles poderem ter a visão, a visitação de um principado que vai fornecer, quem sabe, conhecimentos tecnológicos que às vezes ultrapassa aquilo que Deus quer que nós conheça, porque Salomão disse: Deus fez o homem reto, mas ele procurou muitas invenções. E Salomão foi um homem que se desviou e seguiu os deuses da sua esposa e teve experiência com ocultismo, com satanismo, com necromancia, com tanta coisa. Mas no final da sua vida ele se voltou para Deus e escreveu o livro de Eclesiastes. Ele falou que tudo era vaidade e que o final de tudo era temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Por isso que Salomão hoje é um símbolo para os maçons, para a sociedade secreta, para os templários, para os satanistas, para os bruxos, né? Todo mundo está querendo conseguir achar um santo graal para aumentar sua intimidade luciferiana. E a gente vê, queridos, os demônios revelando às vezes tantas coisas. O avanço da ciência, tudo isso é um preparo para o anticristo, é a ciência do mal, é o pensamento de Babel, de construir uma torre que chega até Deus, ou seja, querem ter o conhecimento pleno sem se arrepender, sem confessar a Cristo, sem aceitar a Cristo. E Jesus é a escada de Jacó que leva o homem até Deus. Mas a gente vê os homens procurando muitas invenções e os demônios que têm muitos conhecimentos, enganando, ensinando o homem a crescer sem Deus, a querer chegar no topo da montanha, a querer chegar no topo da pirâmide sem Deus. E a gente sabe que isso é uma mentira de Satanás, porque o próprio Satanás perdeu o céu e ele tenta desviar as pessoas do topo, porque o topo não é o autoconhecimento da ciência do mal, o topo é Cristo, o topo é o Senhor, o topo é o nosso Jesus de Nazaré, glória a Deus. E a gente vê, às vezes, homens malignos recebendo algum tipo de revelação de principados, né, e querendo saber o segredo dos caldeus, dos egípcios, o segredo das pirâmides, e hoje em dia a gente vê grandes construções de pirâmides, quando a gente vê a tecnologia 5G, que tem uma obscuridade no meio, nós vê o MK Ultra, tanto tipo de coisas que a gente vê que é uma ciência
que já vai para o lado espiritual e obscuro. O 3D, né? Dos óculos 3D de cinema, que a pessoa é como se a pessoa estivesse dentro do... Uhum. Exato, a pastora Raquel está falando do 3D, né? Que é a terceira dimensão. Então, queridos, a gente percebe muitas coisas, né? Hoje em dia na internet tem muitos vídeos, pessoas falando sobre a teoria da conspiração e tantas coisas, né? Até pastores também que têm esse chamado, né? Para a vertente do mundo espiritual. E o Espírito de Deus, ele revela o profundo, o oculto e o escondido. O Espírito de Deus, ele mostra as coisas quando ele quer mostrar. Mas o Espírito Santo, ele só mostra quando há uma finalidade de Deus. Deus não vai estar mostrando coisas aonde, na consumação dos séculos, ele vai destruir os céus e a terra e fazer novos céus e novas terras. Vai fazer tudo novo. Porque, na verdade, tudo ficou contaminado, desde o pecado de Lúcifer ao pecado de Adão. Céus e terras ficaram contaminados. Por isso que a gente vê, às vezes, né, até em documentários, tantas coisas obscuras. Às vezes a gente não entendia direito, porque sempre teve raptos de criança. Eu me lembro que quando eu era ali de Penedo, que eu era criança, que eu estudava, tinha época que era terrível, porque aparecia uns homens de carro preto para pegar a criança e chamava de papa-figo. E era fato, não era história não, era fatinha mesmo, né? Aí alguns diziam, não, é porque tem uns homens ricos que moram no outro lado do mundo, que está precisando de um órgão e tal. Aí outros já diziam que era para fazer sacrifícios e tudo mais. E é tudo dentro de um contexto só. Pegavam crianças para fazer sacrifício. Mas há pouco tempo foi descoberta uma nova droga, que é a adrenocrome, que é tirada do sangue das crianças, para deixar esse satanista mais excitado na hora de fazer os sacrifícios, as maldades, entendeu? E a gente e receberem mais poder dos inimigos espirituais, dos demônios. Então a gente vê realmente a alta magia e a igreja recebendo tanta retaliação. Às vezes a gente sente aquela irradiação maligna na mente dos irmãos, na mente da igreja, para a igreja ficar perturbada, para a igreja entrar em contrito, em conflito, melhor dizendo, né, em atrito. Então a gente percebe realmente que as trevas tentam ofuscar a luz, mas a luz sempre vai resplandecer nas trevas. Por isso que nós temos que estar orando, Senhor, guarda nossa mente, nosso coração, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, meu Deus e meu Pai, guarda a tua igreja. Nós temos que estar orando, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja de Cristo. Glória a Deus. Aí Paulo diz: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario. Olha, a sua loucura, a loucura desses homens maus será manifesta, como também o foi o daqueles. Quer dizer que através do avivamento que Deus vai trazer, por isso que nós estamos vivendo cinzas de um avivamento, Deus vai soprar a cinza, o fogo vai voltar, a brasa vai arder. Aí através do avivamento eles serão manifestos. Isso aqui é forte. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, ou seja, a sua loucura. Porque Deus vai trazer um avivamento tão grande, que Simão mágico vai se converter, que os livros de magia vai ser queimado, como foi ali em Atos dos Apóstolos. Deus vai trazer um avivamento tão grande que os satanistas que estão dentro das igrejas ou vai se converter ou vai sair do meio. Porque Pedro disse, saíram de nós, porque não eram de nós. E quando tem avivamento, o espírito de engano sai. Salmo 101, aquele
que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. Oi? João que disse. Glória a Deus. João que disse, né? Saíram de nós porque não eram de nós. Foi João que disse, a pastora está falando aqui. Então, queridos, o que acontece é... O avivamento vai expulsar o mal. As igrejas vão voltar a ser mais saudáveis na doutrina, no amor, no partir do pão. Até, queridos, na manifestação do poder de Deus. Porque antigamente, quando nós estávamos em um culto, que os irmãos falavam em mistério, a gente sentia. E hoje em dia, tanta gente falando mistério assim, sabe? E o povo rodando, pulando e ninguém sente nada. Só emoção. E muitas das vezes, pessoas que estão sendo até usadas por demônios, que eu já tive experiência de Deus mandar eu colocar a mão e o demônio se manifestar. E o povo pensando que era o Espírito Santo. Mas quando uma pessoa está cheia do Espírito, que fala em línguas, aleluia, até o pecador sente, imagina o crente. Glória a Deus. E eu creio que Deus, que Deus trará um grande avivamento. Eu tenho sonhado com este avivamento. Muitos pastores têm sonhado, muitas igrejas têm sonhado. Estamos sonhando com um grande avivamento. Oh glória, quantos creem no avivamento? Aleluia. Quem está aguardando um grande avivamento, digite aí, eu creio. Oh glória. Quem crê num grande avivamento, digite aí, eu creio. Eu creio, irmãos, que Deus vai trazer um grande avivamento. Alabarana subteremi clamandai, na labra subrinerebianai. Aviva, Pai, tuas igrejas, Pai, no Brasil, fora do Brasil. Aviva o teu povo, meu Deus. Traga, meu Senhor da glória, um grande avivamento. Glória a Deus. Hoje nós encerramos essa mensagem. Próximo domingo nós vamos entrar com uma nova mensagem. Deus está me dando aí um tema muito bom para o próximo domingo. Mas nesse momento eu vou colocar aqui um hino abençoado que Deus colocou no nosso coração e vamos orar. Vamos orar nesse momento. Pode deixar aí os pedidos de oração. Vamos deixar os pedidos de oração aí. Vamos orar, vamos clamar. Porque Deus, Ele tem um novo tempo para a sua igreja. Deus tem o avivamento dele para as nações. Oh glórias! Vai deixando aí os pedidos de oração e vamos glorificar Deus. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Pastor Rodrigo de Aparecida de Goiânia, seja bem-vindo. Pastor Rodrigo é ele que mantém o nosso canal e coloca os vídeos no nosso canal. Missionária Cleusa, seja bem-vinda. Michele Almeida, seja bem-vinda, minha irmã. Deus tem um avivamento para o povo dele. Nossa mãezona Celinha Hollenberg, seja bem-vinda. Oh glória. Do contrário, venha disparado para ver meu fim. Pastor José Roberto, seja bem-vindo. Alabara mandara camaná. Eu creio, irmão, no avivamento.
Aleluia, o amor de Deus vai arder em nossos corações. Receba o poder de Deus, receba o poder do Espírito Santo, receba a glória de Deus na sua vida, receba autoridade para repreender as enfermidades, receba autoridade para repreender a Covid-19, receba autoridade para expulsar os demônios, receba poder de Deus para pregar a palavra, para pregar o Evangelho, receba aí autoridade, receba unção. Acho, Camandá. Maciel, seja bem-vindo, meu querido. Tem! Receba o avivamento. Você que não é batizado com o Espírito Santo, receba aí o dom de falar em variedade de línguas. Receba o poder de Deus lhe revestindo. Darabacamandai, Astemicandarabacamandarabadanachai. Terra de mistério. Olha, eu quero ver o pastor cheio de amor falar de amor com sinceridade. Pastor Ana Jacó, receba o poder de Deus. Que Deus te use, pastor Ana Jacó, para revolucionar Neuchâtel, para revolucionar a Suíça francesa. A Suíça francesa é do Senhor Jesus. Wilane Amorim, seja bem-vinda. Diogo, nosso filho na fé, seja bem-vindo. Ô glória! Alabanagadaracamanaba, sube como Narabacamanai. Terra! Charamanagai! Oh, mistério de Deus! Deus é grande! Essa semana eu recebi mais testemunhos. Nós temos aqui na sede a missionária Eliane. E no mês de junho eu fui orar por ela por áudio. E o Senhor me usava dizendo que estava livrando pessoas da família dela da pandemia, né? Em relação à Covid-19. E quando foi esses dela, essa semana agora que passou, ela mandou falar que 4 pessoas da família dela teve Covid-19, inclusive os pais dela que são idosos, e foram curados e saíram intactos. Porque Deus falou de quê? Do livramento. Glória a Deus. E eu quero agradecer a Deus porque temos recebido muitos testemunhos. Ontem eu estava orando de noite e eu fui orar e senti uma paz tão grande que eu só me deleitava. E Deus mandou fazer um texto falando sobre, às vezes, dobrar o joelho e ficar só ali em comunhão com o Espírito Santo, sem clamar, sem interceder, porque é nesse momento que Deus quer nos encher e falar conosco. E quando foi hoje eu recebi tanto retorno desse texto, foi um texto mesmo assim do Espírito Santo mesmo. E pessoas que mandaram até áudio falando em línguas e ministrando em mim, na Raquel, porque receberam o poder de Deus e ainda ministrou em nós. Então, eu não pensei que a leitura daquele texto ia trazer tanta unção na vida das pessoas que leram. E hoje eu passei a manhã respondendo pessoas que leram o texto e foram cheias do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos feito tudo aquilo que o Senhor nos manda. É áudio, é live, é digitar texto, é evangelizar por áudio. Esses dias mesmo eu evangelizei um padre que está com câncer por áudio. Um padre. Então, assim, Deus tem nos dado oportunidades de ser boca de Deus, porta de Deus na terra. E é muita demanda, muita demanda. E eu tenho atendido as pessoas por áudio, porque não dá para mim receber ligações. Não dá, até porque eu tiro 2 períodos no dia para orar e para ouvir os áudios e responder
interpretando sonhos, né? Deus me deu esse dom pela misericórdia. As pessoas mandam áudio contando sonho, mandam áudio pedindo oração, mandam áudio perguntando sobre os estudos, perguntando sobre as pregações, e a gente ali ensinando, a gente ali e ministrando. Temos feito... Estou ligando aqui, irmãos, perdão. E temos feito grandes obras. E Deus está operando através das redes sociais, do celular. E eu louvo a Deus por isso. Porque em tempos de guerra nunca devemos parar de lutar. Nem que nós malhemos trigo no lagar. E agora é um momento que nós estamos malhando trigo no lagar. Ministrando através de quê? Das redes sociais. Temos orado por muitas pessoas. E às vezes é tantos áudios que um dia só eu não respondo todos os áudios. Por isso que tem pessoas às vezes que mandam um áudio e eu respondo daqui a 2 dias. Mas é porque tem sido muita demanda mesmo. Inclusive, eu queria até falar para os irmãos, quando mandar um áudio, serem mais objetivos. Porque às vezes as pessoas querem falar um assunto que poderia ser falado em 1 minuto, aí fala em 5, 10 minutos. Né? Então, às vezes, a gente tem que ser objetivo, porque o teor é chegar na dúvida, na curiosidade, na petição, na necessidade. Entendeu, queridos? Mas, para a glória de Deus, estamos aqui para ajudar o povo de Deus. Pode contar conosco, para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração neste momento, porque a live tem que ter a oração. Amém? Pai, nós estamos na Tua presença. Queremos clamar, interceder. Queremos te pedir uma bênção toda especial sobre os Teus filhos. Queremos te pedir, meu Deus, o avivamento no meio do Teu povo. Queremos te pedir a manifestação da Tua unção, a manifestação do Teu poder na vida dos Teus servos, das Tuas servas. Abençoe a nação brasileira. Vai enfraquecendo este coronavírus. Vai enfraquecendo, meu Deus, esta pandemia. Nos dê vitória, Senhor Jesus Cristo. Cura os infectados. Cura aqueles que estão enfermos de outras doenças. Meu Deus e meu Pai, entra com providência na nação brasileira. Entra com providência nas nações da terra. Manifesta o Teu poder e o Teu reino. Opera no nosso meio. Alá Barakan, Dedek, Amasto e Menekabayashu, de maneira especial. Deus está dizendo, o grande eu sou, Labarabacancho e Deplécia. Deus está dizendo, eu estou fazendo uma grande obra. Ele é o Senhor. Estou eu trabalhando e vou surpreender a nação e as nações. Estou eu fazendo algo estrondoso para manifestar o meu poder e para destronar as trevas. Muitos serão chamados ao arrependimento. Aqueles que estão dentro da igreja e aqueles que estão fora da igreja serão chamados ao arrependimento. Depois da pandemia, muitas coisas vão mudar dentro do templo e das igrejas. Trarei um novo tempo e um exército poderoso para viajar às nações e levar a minha palavra.
novos missionários, novos ministros, levitas na adoração e no quebrantamento, muitos que virão do mundo e serão remidos pelo meu sangue, batizados com meu espírito e proclamarão que eu sou Deus. O meu poder na vida de muitos anda na Yastuminahaya, ante como neve a subnerebianai, e muitos que serão anassu exaltados pela presença do meu espírito e o meu poder, e muitos que estavam na carne, na alma, no estrelismo, na vaidade humana, na técnica humana, serão notavelmente notados, e os que serão cheios do meu espírito serão diferenciados, e a esses eu exaltarei e honrarei, porque é a minha obra que está em evidência, o meu nome que será glorificado. Quantos eu levei? Mas fulano morreu, cicrano morreu, antes como Naraçu, e era uma bênção, foi eu que levei. Anticomunai, porque eu estou selecionando um novo exército, Anticomunabiasté, que andarão sim por cima das águas e serão destros na minha justiça e destros na minha palavra, como cantai, e cantarão e dirão que eu sou grande, como Anticomunai. Olha aí uma nova geração de pregadores valorosos e verdadeiros. Olha aí uma geração de obreiros calçados que não vão se ferir com os espinhos da milindragem. Obreiros forjados no entendimento e na experiência com a minha pessoa, diz o Senhor. Conte com Nabiasté, onde como Narbiastubrinai, muitos movimentos que não vieram do meu espírito, Narastubrinai, muitas congregações que não tiveram a minha orientação movida pelas emoções e pela vaidade, eu fecharei, mas abrirei alastubriarrai as portas àqueles que estão no compromisso e na verdade, e muitos entrarão na minha presença e dirão que eu sou o grande eu sou. De como nubiatai, como turiminicapalai, achubikamanarahaya, salvarei a muitos perdidos, ante como neve azul, vou eu manifestar o meu poder para salvar e libertar muitos que estão nas drogas, na prostituição, no engano, na mentira. Ante como neve a subrinai, a minha palavra ainda vai inflamar médula e juntas, alma e espírito, e serão inflamados pelo meu poder, pelo meu amor, e transformados e resgatados para a minha presença. Preparei a minha igreja, Labaracotinai, e levarei para mim mesmo, como neve a subrinai. Eu estou às portas, Andecalamai, Astubinai, e eu voltarei, diz o Senhor. Cante como na Arábia. Deus, toma o teu povo nas tuas mãos, visita os hospitais, visita, meu Senhor da glória, as pessoas que estão, Senhor, muitas das vezes oprimidas, com medo, perturbadas por causa dos acontecimentos que temos passado, vai trazendo paz, alegria e confiança. Meu Deus e meu Pai, abençoe o teu povo no nome de Jesus. Amém. Ô glória. Que mistério grande, irmãos. Deus está nesse lugar. Há um mistério aqui neste lugar. Há um mistério aqui neste lugar, há um mistério assim desenrolar, há um mistério aqui neste lugar, há um mistério assim desenrolar.
O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. Alacomanaraceia, labarabacomanai, entre comanavasté, remicomanai. Ala sobre como terra, labarabacomanai, entre comasté me cai, anjoplá, plá, plá, ricalamarra, suide comunai. Receba o mistério de Deus na sua vida. Seja cheio do Espírito de Deus. Terrai para a glória de Deus. Amém. Ô glória. Eu quero agradecer porque esse mês eu fiquei preocupado com as cestas básicas, que a gente está ajudando famílias, tanto do ministério como fora do ministério. E a coleta das cestas básicas desse mês de agosto estava bem fraquinha. E quando menos eu estava esperando, uma das pessoas que são simpatizantes do nosso ministério, que assiste às lives e que não temos muito contato, mas que está sempre ligado nas lives, mandou uma quantia que vai ser favorável para as cestas do mês de agosto. Então eu louvo a Deus porque a gente não trabalha com excesso de petição, não trabalha pedindo, né? Fazemos um apelo geral e oramos, e Deus é que toca, Deus é que manda. Eu louvo o Senhor. Bem assim tem sido na minha vida pessoal. Eu oro, boto as necessidades minhas diante de Deus, e Deus vai, toca em um, toca em outro. Esses dias Deus tocou nos filhos meus da Suíça francesa e me abençoaram grandemente. Então, irmão, Deus tem feito maravilhas. Deus tem feito maravilhas. Uma filha na fé que Deus usou nós para curar ela de um sangramento. O médico confirmou a cura dela. Veio aqui, já trouxe um monte de fralda descartável para o bebê e falou que era o início. Então, eu louvo a Deus por isso, porque Deus tem feito, né? E eu quero louvar a Deus pelos irmãos que têm ajudado na construção da Aparecida de Goiânia. Nós estamos já chegando numa reta final. Se Deus tocar no seu coração, pastor, só entrar em contato no meu WhatsApp. Essa ajuda é para a Aparecida de Goiânia, para concluir a obra lá, a construção. E quem quiser abençoar a obra do Paraná, que está iniciando a construção do Paraná, 4 barras, do mesmo modo. Eu também quero louvar a Deus pelos irmãos que têm ajudado em missões, porque graças a Deus temos todos os meses mandado a oferta missionária, né? Tem irmãos que têm ajudado, que tem irmãos que é mantenedores das nossas obras missionárias, todo mês certinho, ó, certinho, tanto aqui de Brasília como de outro estado, certinho ali. Então eu louvo a Deus porque o Senhor tem abençoado a obra dele, para a glória e honra do nome dele. Então, eu queria agradecer a todos os contribuidores. Estamos orando por muitas pessoas enfermas. Eu estou pegando, irmãos, casos aí de enfermidade que eu nunca vi. É interessante. Aí depois que Deus fizer a obra, eu vou dar os testemunhos. Mas eu tenho orado, tenho pedido oração aos nossos intercessores da Igreja dos Obreiros. Mas eu tenho visto cada caso de enfermidade assim terrível, né? E agora tem uma irmã que está com fortes dores de cabeça. Eu vou até entrar em contato com ela, que já me passaram o WhatsApp dela para me orar por ela. E o médico falou que era a síndrome da pós-Covid, ou seja, ela venceu a Covid e veio essa sequela, que é chamado de síndrome da pós-Covid-19. Então você pode ver que é muita pestilência, é muita coisa, sabe? Mas a gente vai estar orando para que o Senhor venha curar os enfermos, repreender o mal, porque pela pisadura dele nós fomos sarados. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Raquel. Ela estava ali, o bebê estava se mexendo, ela estava fazendo um crochê. E às vezes eu dou uma erradinha, ela me corrige dali, né? Eu falei que foi Pedro que disse, saíram de nós, porque não eram de nós, e não foi Pedro, foi João. Aí ela falou de lá, foi João. Louva a Deus pela vida da minha esposa, continue orando por nós, pela gestação, para que o Senhor continue abençoando tudo no nome de Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus
pelas vossas vidas. Também queria mandar um abraço para os irmãos que nos acompanham pelo YouTube, Rosicleide, que é nossa amiga lá de Peneda Alagoas, a irmã TT ali de São Conrado. Queria mandar um abraço também para a irmã Eliane de Maceió, irmã Cícera, que é a nossa mãezona ali de Maceió, irmã Neide de Penedo. Queria mandar um abraço para os irmãos do Nordeste que têm nos assistido, os irmãos de Santa Catarina, São Paulo, do Paraná, os irmãos do Rio de Janeiro, pastor José Messias, que tem nos acompanhado pelo YouTube, a Igreja Aliança Eterna, ali em Belfor Roxo, minha família, minha prima Lucy Gleice, minha prima Patrícia, Mari Gleice, minha irmã, presbítero Júnior, meu irmão Wesley, que mora ali em Itaquaquecetuba, presbítero Wesley, minha cunhada Luciene, que é uma grande pregadora, meu sobrinho, meu pai Expedito, que tem acompanhado, toda a minha família e todos os estados que tem nos acompanhado, né? Pará, Tocantins e os irmãos da Europa, né? Tem muitos países da Europa que nos acompanham, Estados Unidos, África, Colômbia, né? Lá na Índia tem uns missionários lá que nós está em contato pelo WhatsApp e nos acompanha pelo YouTube. Nós estamos orando pela Índia, um avivamento na Índia. Deus tem mostrado e eu creio, né? Então, de muitos lugares, né, do mundo que tem nos acompanhado, principalmente pelo YouTube. Também os irmãos que estão nos acompanhando pelo Instagram, né? Eu ainda não estou fazendo live pelo Instagram, porém eu sempre estou fazendo um vídeo de 13 minutos pelo Instagram. E tem muitas pessoas também recebendo de Deus pelo Instagram. Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas que dizem, pastor, manda um alô para mim. Eu tenho que anotar, porque na hora às vezes me dá um branco, né? Mas eu quero mandar um abraço para todos. Terça-feira, às 20 horas, vamos iniciar a sequência de cura interior e libertação espiritual. Psicologia dentro da Bíblia. Eu vou trazer o estudo, a ministração, e a pastora Cida vai trazer um testemunho também de cura que ela recebeu. Cura psicológica, emocional. Tá bom, queridos? Vai ser muito bom. Eu creio que através dessa live Deus vai curar muitas pessoas, libertar muitas pessoas, que a gente vai entrar em libertação também. E vai ter um nível do estudo que a gente vai falar sobre vícios e drogas. Vai ser muito conteúdo, né? Você que tem família, que está no crack, na cocaína, na maconha, como lidar, como é o psicológico dessas pessoas, o comportamento delas por causa da droga, os danos que causa nos neurônios. Vai ser muito bom. E Deus vai dar a vitória, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, essa live. E não esqueça também de marcar outros amigos seus. Mais tarde esse vídeo vai estar no YouTube. E sempre eu compartilho do YouTube para as pessoas pelo WhatsApp, porque tem pessoas que não têm Facebook, né? Então nós sempre compartilhamos. E você também pode compartilhar do YouTube para o seu Instagram, pessoas do seu Instagram, para pessoas do seu WhatsApp, entendeu? O importante é que a palavra seja compartilhada, seja pregada. Importa que esse evangelho seja pregado. Deus abençoe a todos. O pastor André vai iniciar essa semana na segunda-feira a live. Se for, deixa aí no comentário para me confirmar para o pessoal aqui que as lives do pastor André foi mudada. Eram nas sexta-feiras às 20 horas e agora vai ser nas segunda-feiras às 20 horas. Eu queria saber se a partir dessa segunda já inicia. Queria mandar também um abraço para todos os nossos obreiros aqui da sede que estão conectados. Presbítero Renato, diaconisa Dani, evangelista Adão, missionária Elaine, evangelista Fátima. Eu sei que ela não está conectada agora, mas vai estar depois. Tem uns que eu estou falando que não estão conectados agora, mas assistem depois.
Evangelista Sônia, hoje também ela não está conectada, mas depois estará. Diaconisa Joselma, missionária Joselma, perdão. Missionária Rosiane, esposa do pastor André. Diaconisa Pamela, diaconisa Márcia, diácono Joseli, diácono Jefferson, todos os nossos obreiros aqui da sede, as congregações QNL 16, missionária Josiane e presbítero Derneval no Penorte, pastor Yolanda na Vicente Pires no Rua 12, presbítero Antônio Carlos na QNR 5, sua esposa, sua família, diácono Clébio no Tagua Parque, toda a IPFN do Paraná, de Sergipe, do Goiás, pastor Edmundo, pastora Edla. Deus abençoe a todos. A nossa querida mãe Celinha Hollenberg, que está conectada conosco. Deus abençoe a sua vida. A Nefróis, estamos orando pela Nefróis, para que Deus venha abençoar mais e mais os projetos da senhora. Pastor André está confirmando que a escola teológica é amanhã às 20 horas, aqui pelo Facebook, e ele está aguardando a todos. Amém, queridos? Eu quero finalizar empretando a bênção apostólica e avisando que agora à noite, quem quiser vir, temos um culto aqui às 19h30 até às 21 horas. Nossos cultos presenciais estão, como diz os nossos irmãos lá da Espanha. Queria mandar um abraço para o pastor Fabrício, para a missionária Ivani, para a pastora Barte. A pastora Barte acompanhou a escola escatológica todinha, ela até botou lá nos comentários que acompanhava todas, nos irmãos de língua espanhola, na Espanha, a irmã Angelita Guzma, pastor Alejandro, os irmãos lá de Andorra, que são os pastores que eu mencionei há pouco instante, né? Muita gente, irmão. Os irmãos da Irlanda que nos assistem pelo YouTube, a irmã Simone, o esposo dela, que nos assiste pelo YouTube, a irmã Nádia, que é nossa filha na fé, o Alisson é nosso filho na fé, Cristiano, Laila, são tudo nossos filhos na fé lá da Irlanda, a pastora Verônica, que é nossa amiga lá da Irlanda. Irmão, é muita gente da Europa que acompanha para a glória e honra do nome do Senhor. Então, amados, eu queria deixar um abraço para todos e eu vou empretar agora a bênção apostólica, amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém.